Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos dar continuidade, ao assunto, da aula passada, porém uma videoaula com exercícios para a gente dar aquela treinada, Pessoal, eu estou colocando aqui uma questão relacionada aos íons, Que na aula passada a gente falou sobre íons, os cátions, os ânions, nós falamos sobre isótopos, isóbados, isótonos, tá? E hoje a gente vai dar uma treinada, para a gente ver como é que a gente vai se comportar diante dessas questões, Porque tem algumas questões que são simples, mas alguns alunos ainda erram em questões de vestibulares e questões de Enem, tá bom? Eu vou começar agora com essa primeira questão para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode fazer o cálculo, para a gente encontrar os nêutrons, isso no átomo propriamente dito e depois ele sendo o íon, que é bem diferente, Que a gente tem que prestar atenção quando ele tende o que? A perder e quando ele tende a doar elétrons, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira questão ele fala sobre o carbonato de cálcio. Ele diz assim, ó, o carbonato de cálcio ele tem dois íons, o cátion e o íon ânion, Aí o que acontece? Os íons cátion, ânion. O cátion, Ca2+, e o ânion, CO3, 2-, tá? Então vamos prestar bem atenção. Na questão ele já colocou aqui os dados da massa e dos números atômicos de cada átomo, tá? Correspondente ao cálcio, ao carbono e ao oxigênio. Na letra A, ele pede para a gente calcular, nem calcular, não vai nem ser preciso o cálculo aqui para a gente saber a quantidade de prótons e de elétrons dos átomos, tá? Então vamos lá, a letra A, ele está pedindo o seguinte: o número de prótons, nêutrons e elétrons de cada átomo. Então, para o cálcio, eu vou ter quem? Quem vai ser o número de prótons aqui? 20, correto? Se eu tenho 20 prótons, automaticamente eu vou ter o mesmo número de elétrons, 20, certo? Igual a 20 elétrons. Para o carbono eu tenho quanto de próton ali, gente? 6. Automaticamente eu vou ter 6 elétrons, tá bom? E para o oxigênio eu vou ter quantos prótons? 8, que será igual também a 8 elétrons. Legal? Até aí, joinha. Na letra, aí falta a gente calcular os nêutrons, tá? Então, para o cálculo dos nêutrons, eu vou fazer o seguinte, Para os nêutrons, eu vou calcular para o cálcio da seguinte forma: a minha massa é igual ao número de prótons mais os nêutrons, certo? Quem será a minha massa para o cálcio? 40, Então, 40 igual ao número atômico 20 mais N. 40 menos 20 igual a N, onde N será igual a 20, certo? Vamos calcular agora para o carbono, O meu carbono. O carbono será igual a quê? A Z mais N, aonde quem vai ser A? 12, Então, 12 igual ao número atômico 6 mais N. Então, eu tenho 12 menos 6 igual a N, que por sua vez será igual a quem, gente? 12 menos 6, N, será igual a 6, não é isso? Ok. Vamos agora para o oxigênio. A igual a Z mais N, aonde quem será o meu A? 16, tá? 16 igual ao meu número atômico 8, Mais N. Quem será N, gente? 16 menos 8
8. Certo? Então, eu já achei quem? Os números de elétrons, já sei quem são os prótons, os elétrons e os nêutrons correspondentes a cada átomo que foi pedido aqui na questão. A letra A, facinho, facinho. Agora, na letra B, diz o seguinte, ele vai querer o número de elétrons nos íons C2+, e O2-. Aí, a gente vai ter que ter um olhar bem mais minucioso, porque agora ele está tratando de íons. Quem está doando e quem está recebendo elétrons. Darei uma pausa para vocês copiarem e a gente vai fazer essa próxima questão aqui, tá? A gente vai saber agora como é que a gente vai calcular o número de elétrons do íon Ca2+, e O2-, ou seja, do cálcio, né? Do íon cálcio e do oxigênio, tá? Vou dar uma pausa, vocês copiam e eu volto já. E aí, pessoal, voltamos, tá? Vamos lá. Vamos dar continuidade nessa próxima questão. Que ele pede o número de elétrons nos íons cálcio e oxigênio, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, né, o meu carbonato de cálcio, certo? E aonde ele quer calcular o íon cálcio, né? 2+. Lembrando que o cálcio, qual é o número atômico do cálcio, pessoal? 6, né? Ou, perdão, do cálcio 20, estava olhando para o carbono. Número atômico do cálcio, 20, certo? Se eu tenho Z igual a 20, certo? O que vai acontecer quando se trata de íons? O íon está indicando que ele perdeu 2 elétrons. Ou seja, se eu tenho o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, só que ele está indicando aqui que ele perdeu 2 elétrons. Então, a quantidade de elétrons já não vai ser a mesma. Se eu tenho 20 de prótons, eu vou perder 2 elétrons, certo? E aí, isso vai me dar uma quantidade de quanto? De 20 menos 2, 18, né, pessoal? Então, eu vou ter 18 elétrons, tá? No íon oxigênio, né? No íon 2-, no íon do oxigênio, esse íon aqui foi o íon cálcio, né? Eu tenho o cátion e o ânion. Agora o ânion, o que vai acontecer? Eu estou ganhando, né? Eu estou ganhando 2 elétrons. Vamos olhar agora para o número atômico do oxigênio. 8, correto? Então, eu tenho 8. Se eu tenho 8 elétrons, ou se eu tenho 8 prótons, eu vou ter 8 elétrons. Porém, ele ganhou mais 2 elétrons. Então, eu vou somar esses 2 elétrons, certo? Configurando, né, 10 elétrons no total. Cuidado, cuidado. Quando se trata de íons, aí eu vou indicar se ele está ganhando ou se ele está perdendo. Mais uma vez, eu estou tratando de íons. Lembrando que, veja só, anteriormente eu calculei apenas o átomo de cálcio, né? Anteriormente, né, eu calculei o número, né, de prótons, vamos supor, de prótons e de elétrons. Eles receberiam, então eu vou ter a mesma quantidade, né? Se eu estou tratando de íons, eu estou indicando que um perdeu e o outro ganhou. Então, nesse caso, o número de elétrons, ele vai variar. Por quê? Para equilibrar a minha equação, a minha reação. Eu estou lidando com o cátion e estou lidando com o ânion. Se eu tinha anteriormente 20 prótons, 20 elétrons, 8 prótons, 8 elétrons, eu tenho que olhar agora para a carga do íon correspondente. Para o cálcio, se é 2+, ele está perdendo. Então, eu não vou ter a mesma quantidade de elétrons.
Ou seja, eu tenho prótons, mas a minha quantidade de elétrons vai variar, porque antes ele tinha 20 elétrons e ele vai perder 2. Então, 20 menos 2, 18. Para o oxigênio, anteriormente ele tinha 8 elétrons, a mesma quantidade dos prótons, só que ele ganhou. Então, agora ele vai ter o quê? Um ganho de 2 elétrons. 8 mais 2, 10 elétrons. Então, a diferença de íon, um íon positivo, um íon negativo é essa, tá? Agora, vejam só. Na letra C, ele está falando aqui que ele quer o número de elétrons presentes no ânion carbonato. Aí, prestem bem atenção. Quando eu estou tratando de um ânion, o sal aí, o que acontece? Eu vou ter 2 elementos. Eu vou ter o carbono e vou ter o oxigênio. A gente tem que prestar bem atenção nesse detalhe. Aqui o que acontece, pessoal? Eu tenho quantos átomos de carbono? Eu tenho um átomo, certo? Eu vou fazer aqui bem direitinho para vocês entenderem o raciocínio. Eu tenho um átomo de carbono, certo? Vezes a quantidade de quem? Do número de prótons. Qual o número de prótons que eu tenho aqui para o carbono? Eu tenho 6, certo? Eu multiplico pelo número de prótons, né? Então, eu vou ter o quê? 6, ok? Aí, eu vou vir aqui para o oxigênio. O oxigênio, eu tenho quantos átomos de oxigênio? Eu tenho 3. Aí eu vou multiplicar com o número atômico aqui, ó, o 8, né? 3 vezes 8, né? 24. Certo? Eu tenho aqui calculado o número de prótons. Tudo bem? Aí o que é que vai acontecer? Eu tenho que somar o meu número total, né? Vou botar aqui total de prótons. Eu tenho que somar a quantidade de prótons do meu carbono e do meu oxigênio, certo? Ou seja, 6 mais 24. Então, eu tenho o meu total de número atômico desse meu sal aqui, né? Do carbonato. O que vai acontecer? 6 mais 4, eu vou ter 30. 30 prótons. Correto? Só que ele quer saber agora a quantidade de elétrons presentes. Aí agora eu vou olhar para cá, ó. Eu vou olhar para o íon que está ali marcando. Ele está dizendo que esse sal, que esse carbonato, ele ganhou 2 elétrons. Ele tem uma carga de ganho. Se eu tenho total de prótons 30, eu ganhei, então eu tenho 30 elétrons. Porém, eu ganhei mais 2. Então, 30 mais 2, e desses 2 elétrons eu vou ter quanto? 32 elétrons. Tá, gente? Então, recapitulando aqui para vocês. Cuidado, muito cuidado, quando a gente trata de íons. É diferente quando a gente vai tratar do átomo isolado. A gente vai ver isso lá na frente, quando ele está no seu estado neutro, no estado excitado, energia de ionização, a gente vai ver lá na frente. Então, o que acontece? Aqui a gente fez o cálculo, a gente fez um cálculozinho entre o íon isolado e o íon, ele sendo complexo. Como? Eu tenho 2 átomos que constituem o meu carbonato, nesse caso. Aqui foi diferente, eu já fiz o meu cálculo isolado do íon. Para cada íon, a gente tem que sempre olhar, sempre se basear na carga quando é o íon isolado. Quando eu trato de um sal, eu tenho que ter um cuidado específico, porque eu tenho uma molécula que é formada por átomos distintos. E aí eu tenho que tratar de cada átomo, a quantidade de átomos existentes nessa molécula, e por fim é que eu vou olhar para a minha carga, para eu não atrapalhar.
Porque se eu fizer se eu tiver esse mesmo raciocínio aqui, vai estar errado. Nesse caso, ele tá querendo saber a quantidade de elétrons presentes no íon por completo. Então, para que eu saiba disso, eu tenho primeiramente que saber a quantidade de átomos correspondente que formam a minha molécula, né, a molécula do sal aí, do carbonato, né, nesse caso. E depois é que eu vou fazer o cálculo para saber quanto é que eu vou ter de elétrons finais, a quantidade total de elétron correspondente nessa minha molécula. Então, preste atenção, mais uma vez. Eu tive que olhar para quem? Para dois átomos distintos, correspondentes no meu sal, aqui no meu ânion carbonato, o carbono e o oxigênio. Então, eu tive que olhar para a quantidade de carbono, coloquei um aqui, e multiplicar pelo número atômico, que é o número de prótons, que é quem? 6. Deu 6, tá? Calculei o meu número de prótons, que é o mesmo número de elétrons. Aí tá de boa, ok. Aí eu cheguei e vim para cá para a quantidade de oxigênio. Tenho 3. 3 vezes o meu número atômico do oxigênio, 24, certo? 8 vezes 3, 24. Só que eu preciso calcular a quantidade total de prótons desse meu ânion carbonato. Aí eu somei 6 do carbono mais 24 do oxigênio, totalizando, por isso que eu tenho total de número atômico 30. Aí o que acontece? Se eu tenho 30 prótons, eu tenho 30 elétrons. Porém, agora eu vou olhar para cá. Só que eu tive um acréscimo nesse número de elétrons, porque a carga é negativa. Então, eu ganhei mais 2. Então, eu vou somar 30 mais 2, 32, totalizando 32 elétrons. Entendido? Então, gente, é uma casca de banana e tem muito aluno que erra questões bem simples, porque o que acontece? Às vezes tem alunos que fazem o cálculo assim para um sal, da mesma forma que faz para um isolado, não pode, tá? Lembrando que o sal, ele corresponde a átomos distintos. Eu tenho aqui, ó, no caso do carbonato, eu tenho carbono e tenho oxigênio. Então, eu preciso ver quantos átomos, primeiramente, eu tenho dentro da minha estrutura, da molécula, né? Multiplico pelo seu número atômico. Aí, eu somo para ver o total de número de prótons, né? Para depois eu saber quantos de elétrons. Aí, eu vou olhar para a carga, porque essa carga ela vai servir para o ânion como um todo, nesse caso aqui, né, que é o sal. Então tem que ter muito cuidado. Eu vou colocar daqui a pouco uma outra questão também correspondente a íons, tá? Para fixar um pouco mais na memória de vocês, ok? Vou pausar novamente o vídeo para vocês copiarem. E aí, pessoal, cheguei. Bem, coloquei mais uma questão para vocês, bem semelhante à questão anterior, e vamos dar uma olhada agora para a gente fazer novamente um cálculo baseado na questão anterior, tá? Relacionada aos íons. Nessa questão, ela está falando sobre o quê? Sobre um sal poderoso, um laxante. Ele fala que é um sal amargo, chamado sal de Epsom, né? Cuja fórmula é MgSO4, né, o sulfato de magnésio, tá bom? E aí, o que acontece? Nessa fórmula, nós temos os íons. Então, ele já deu o íon aqui, ó. O íon cátion, né, o cátion Mg2+, e o ânion, né, que é o meu sulfato, ó, SO4 2-, tá bom? E ele já deu os números atômicos correspondentes a cada átomo, ok? Legal. Vamos verificar agora o íon magnésio, tá? Ele é um cátion, está indicando o quê? Se eu tenho 2+ aqui, ele está dizendo que perdeu 2 elétrons, tá? Só tenho ele ali na minha estrutura, eu quero calcular os números de elétrons, então só tenho ele, não tenho mais nenhum átomo ligado a ele ali, né? Ele está ali isolado, eu quero que calcule
o número de elétrons desse íon. Se eu tenho o meu número atômico 12, número de prótons igual ao número de elétrons. Porém, o que é que vai acontecer? Se eu tenho 12 prótons, eu vou ter 12 elétrons, tudo bem. Mas ele quer saber do íon. Eu não estou falando do magnésio, eu estou falando do íon. A partir do momento que ele vira íon, aí o que é que eu tenho que olhar para a minha carga, né? Ou seja, o número de elétrons ele vai variar. Eu vou mexer com o número de elétrons. Então, ele não vai ter mais a quantidade que vai ser igual ao número de prótons. Então, 12 menos 2 será igual a quanto? A 10. Então, será 10 elétrons. Ok? Tudo bem. Vamos olhar agora para o sal. O íon sulfato, ó. Tem um ânion. Aí, o que vai acontecer? Nesse caso, eu vou ter dois átomos distintos. Eu vou ter o enxofre e vou ter o oxigênio. Aí eu vou ter que fazer uma observação aqui minuciosa. Se eu tenho um átomo, eu tenho um átomo na minha estrutura, certo? Um átomo de enxofre. Eu vou multiplicar pela minha quantidade de prótons, né? Deixa eu acender aqui, o bimatur. Deixa eu escurecer mais aqui os dados, tá? Então, gente, vamos lá. Eu tenho 16, número atômico. Então, eu tenho um átomo de enxofre. Então, 1 vezes 16, eu tenho 16, tá? E isso é para a quantidade de prótons. Legal. Agora, isso aqui eu vou olhar para o enxofre. Agora vamos olhar para o oxigênio. Vamos olhar para o oxigênio agora, o número de prótons. Quantos eu tenho? Quantos átomos de oxigênio eu tenho? Eu tenho 4, certo? Então vai ser 4 vezes quanto? 8, né? O meu número atômico. 4 vezes 8, eu tenho 32, certo? Legal. Agora eu preciso, gente, somar o total de prótons que eu tenho nesse sal para eu saber a quantidade de elétrons que eu vou ter correspondente a esse sal, tá? Vamos fazer para cá. Eu vou colocar T de total de número de prótons. Eu vou somar 16 mais 32. Eu vou ter quanto aqui, gente? 48, né? Então, 48 eu tenho número total de prótons, não é isso? 6 mais 2, 8, 1, 3, 4. Legal. Aí, o que vai acontecer? Eu agora vou olhar para a minha carga. Se eu tenho 48, o número total de prótons, 48 de elétrons, porém, a minha carga ela é positiva. Agora eu vou olhar, eu vou ter um acréscimo de 2 elétrons. Então, eu vou ter quantos? 48 mais 2. Então, eu vou ter o total de 50 elétrons. Tá, gente? Repetindo. Vamos lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando se trata de íons. Principalmente quando eu estou tratando de sais, assim. Porque eu vou ter íons, eu vou ter átomos distintos, né? Então, eu tenho que olhar a quantidade de átomos que vai formar essa molécula. No meu caso, será o quê? O íon sulfato. No caso, essa questão aqui. Tenho que olhar a quantidade de enxofre e de oxigênio que eu tenho na minha estrutura. Multiplico por quem? Pelo número atômico correspondente. Peguei aqui o número de prótons. Número de prótons igual ao número de elétrons. Legal. Só que eu tenho que somar porque eu tenho a formação, a junção deles para formar o meu sal. Então, eu tenho que somar a quantidade de prótons
certo? Para eu saber a quantidade de elétrons. Ok, somei, tá aqui 48. Aí agora eu vou olhar para a minha carga, porque a carga, essa carga aqui, gente, é correspondente a todo o meu sal. Não é só o oxigênio. Então, essa carga eu tenho que olhar para ela. Porque se anteriormente eu tinha o número de prótons igual ao número de elétrons, essa minha carga, ela vai diferenciar. Porque eu tenho que ter um equilíbrio na minha reação. Enquanto um perde, o outro vai ganhar. 2 para 2, correto? Então, vamos lá. Se antes eu tinha 48 prótons e 48 elétrons, eu ganhei 2. Então, eu vou ter 48 mais 2, 50. Então, cuidado quando se trata de fazer cálculos para ver a quantidade de elétrons de íons, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção quando se trata de sais, esses íons complexos, não o íon isolado, ali foi fácil, só estou tratando do magnésio. Mas quando eu trato de um íon complexo, né, eu vou formar uma molécula, eu tenho que olhar a quantidade que eu tenho de átomos existentes na minha estrutura, multiplicados pelo número correspondente ao número atômico, depois somar, pegar o número total e por fim é que eu vou olhar para a carga, porque essa carga aqui é que vai dizer tudo. Tudo. Às vezes tem alunos que fazem o quê? Eles fazem o cálculo em cima apenas do oxigênio. Aí erra a questão toda e perde a questão. Já vi muitos alunos fazendo isso. Então, preste atenção que essa carga aqui, ela está correspondente ao sal, tá? Então, tem que prestar atenção, fazer o cálculo correspondente ao número total de prótons, para depois é que a gente vai olhar para a carga, se eu tenho o número total de prótons, o número total de elétrons. Porém, aí eu olho para a carga e aí eu vou ver se ele perdeu, se ele ganhou, lógico. Se ele ganhou, né, sinal negativo é um ânion, aí eu somo para dar a quantidade exata de elétrons a mais. Tá bom? Então, gente, na próxima aula eu vou gravar mais um vídeo com mais exercícios para a gente dar uma reforçada na aula anterior. Tá bom? Então, eu escolhi especialmente essas duas questões porque são questões que são fáceis, mas tem umas cascas de bananas que muitas vezes os alunos eles se atrapalham, principalmente na correspondência de realizar, de fazer uma verificação, de observar a relação, a carga que está relacionada a uma molécula, por exemplo, um sal, né? Tem alunos que fazem cálculo em cima apenas, por exemplo, a carga, um exemplo, né? Vamos supor aqui, o ânions. Então, tem aluno que vai corresponder apenas a carga aqui em cima do oxigênio, está errado. Essa carga que ela está correspondente ao sal como um todo. Então, eu preciso, quando se trata de uma formação de um carbonato, no caso um sulfato, por exemplo, um sal, eu tenho que olhar para toda a minha estrutura, para toda a molécula, o que está sendo composto, a quantidade de átomos que está ali inserida, né? A quantidade que está ali. Para que eu possa calcular a quantidade total desses prótons para fazer a diferença, né, ou a soma, no caso, né, aqui no caso foi a soma de elétrons totais dentro desse sal. Tá bom, gente? Então, por uma besteira, a pessoa perde uma questão, né, de vestibular de Enem, tá bom? Na próxima aula eu vou passar mais exercícios relacionados a íons e depois um outro exercício para a gente verificar isótopos da aula passada, né? Aquele conteúdo, né? Pra gente ver. Tem uma questão bem bacana que eu vou colocar aqui para vocês, que se a gente não interpretar direito, também a gente perde uma questão de vestibular de Enem. Eu vou trazer aqui para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham me entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E eu peço humildemente que vocês compartilhem,
Ative o sininho das notificações, porque a cada vídeo novo vocês vão recebendo aí as notificações, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desses dois exercícios que eu coloquei aqui, porque são fáceis, mas se a gente não prestar atenção, né, a gente erra uma besteirinha e acaba perdendo uma questão por bobeira, né? Então é importante, esses exercícios, eles são simples, mas muitos alunos ainda erram em questões de provas de vestibulares e de Enem. Então, e depois, gente, posso até passar uma lista, elaborar uma lista de exercícios e fixar aqui no meu canal para vocês darem uma treinada em casa, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, um abraço e fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!